Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta! Vídeo com muita coisa, muita coisa. Tem reforço caseiro, tem jogador com renovação, tem reforço pro jogo contra o Grêmio, pelo amor de Deus. Mas ó, não esqueça dele. Arrebenta no like! Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreve aqui no canal do Flu também, tá? Ative o sininho tricolor, tudo isso que você já sabe. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, hein? Tô contando com você, estamos perto de alcançar 100 mil inscritos, mas vamos lá. Meus queridos amigos, vamos começar com boa notícia. Adoro falar de boa notícia, sinceramente. Olha só, nosso querido Jefferson David Savarino Quinteiro está apto para estrear pelo Fluminense. Então, Savarino reforçando o Flusão contra o Grêmio aí, meus senhores. Não tem essa não, meu parceiro. Agora depende exclusivamente... Claro, da questão física, vou até comentar um pouquinho a questão física, mas vai depender exclusivamente de Zuzu, né? Luiz Francisco Zubeldia, que também estará de volta à beira do gramado ali para comandar o Fluminense na estreia do Brasileirão contra o Grêmio. Grêmio que tomou-lhe uma goleada, era super favorito pro Grenal e tomou-lhe uma saraivada e usou os titulares. Então, assim... Em teoria, o Fluminense chega até um pouco mais descansado, mas vai ser um jogão, tenho certeza, uma ótima estreia aí. Fluminense e Grêmio sempre fazem ali grandes jogos, né? É um clássico, meu amigo, é um clássico ali. Agora, ter Savarino, independente se vai ser no time titular ou no banco, eu acredito que ele começa no banco e vou explicar algumas questões, tá? Cara, já é algo absurdo, né? Tu pensar num jogador desse tamanho aí, podendo entrar no segundo tempo, tu fala, por que aconteceu, né? Meu Deus, não me acorde, por favor. Agora eu tô falando, só falta o 9. Meu amigo, só vem esse 9. Até a zaga, eu sei que a gente precisa de zagueiro, gente. Mas eu vou te falar, até a zaga eu consigo respirar 2, 3 vezes mais, mas é muito jogador bom, né? Pensando, quem sabe, ali... Mas assim, voltando ao assunto, sobre o Savarino, hoje a gente esteve lá no CT Carlos Castilho, através do nosso querido Thiago Manolo, né? E pelo que parece ali, o Sava tá bem fisicamente, tá? Não tem lesão, é um jogo que tá totalmente liberado. A grande questão é que ele ainda não jogou na temporada, né? Ainda está em processo de pré-temporada, né? Ainda está nesse processo ali de devolver ritmo, ficou de fora dos últimos jogos do Botafogo no ano passado, então já não joga tem um tempinho. Então eu acredito que com o Savarino a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para ele voltar pro auge dele, que é muito bom, né? Que é excelente. Mas algo que não possa impedir uma estreia do jogador, né? Pelo menos alguns minutos no jogo contra o Grêmio, tá? Eu acredito que ele vai pro Maracanã. Eu acredito que ele vai ser relacionado, pelo menos. Agora, jogar 90 minutos eu acho muito difícil, né? Nem todos os jogadores do Flu ainda estão conseguindo jogar os 90 minutos, né? E existe esse início de temporada, controle de carga, cuidado com o atleta, para não perder o jogador, para não lesionar, né? Então, é isso. Vamos ter muito cuidado com o Savarino, mas o próprio jogador disse o seguinte, que ele estava bem, tá? Só na questão de ritmo de jogo mesmo, por estar muito tempo sem jogar, mas é uma ótima notícia poder contar com um cara desse tamanho, né? Para a estreia já no Carioca, tá bom? Outro assunto que eu queria trazer para vocês, informação do meu amigo Wilson Forte, lá do Central Fluminense. Capone, um abraço para você, meu amigo. Olha só, Vitória realizou realmente uma sondagem por Lelê, mas optou por não avançar. Isso aqui é curioso, né? O atacante deve ser negociado pelo Fluminense novamente nessa janela. Então, assim, a tendência é que Lelê não fique. Tá bom, pessoal? O Fluminense aí, os empresários do Lelê estão procurando um clube pro Lelê. Lelê que não ficou no Atlético Mineiro, até que o Atlético Mineiro queria a permanência dele ali, né? Sobre o Lelê, eu posso falar o que eu ouvi de pessoas muito grandes do Fluminense? Não fui eu que ouvi, foi eu e o Manolo. O que a gente ouviu, tá? Era que o Lelê, o Zubeldia, na realidade o Zubeldia queria ver um pouco o Lelê. Queria analisar um pouco o Lelê, tá? Isso aí foi o que a gente ouviu, né? O Zubeldia queria ver o jogador, né? Analisar, avaliar o jogador primeiramente. Aí eu não sei se agora, já com essa informação do Central, que é uma fonte muito boa,
se então já deve ter avaliado e o Lelê não vai ser utilizado, né? Ou ainda a gente vai para esse processo. Mas a gente chegou a ouvir de pessoa assim muito grande dentro do Fluminense, né? Não vou falar quem, mas uma pessoa muito grande do Fluminense garantiu pra gente que o Lelê, o Zubeldia queria avaliar o jogador. Vamos ver o que vai acontecer. Não acho que o Lelê também é a solução dos problemas para ninguém, mas o time que tem Everaldo, né, podia, quem sabe, dar ali uma oportunidade pro Lelê, mostrar o que pode, até para poder arrumar um clube para ele, talvez, né? Também acho que o Lelê não é solução pro Fluminense e tal. Também, na minha cabeça, o Fluminense precisa urgentemente seguir para o mercado e ir para o mercado, tá, pessoal? Contratar um jogador grande, muito grande, tá bom? Vamos lá, galera. Agora é oficial. Agora é oficial. Kevin Serna renovado o contrato até 2028, tá bom, pessoal? E hoje a gente encontrou o Kevin Serna lá no CT, né? Manolão teve com o Kevin Serna, chegou a cumprimentá-lo lá no CT. O empresário dele também estava lá, então certamente estava ali resolvendo isso aqui, né? Então a gente tem aí Fluminense acertando a contratação do Kevin Serna, lembrando que foi uma informação do Gabriel Amaral, né? E a gente tem aí, ó, Fluminense de forma oficial. O atacante assinou um novo vínculo, vamos dar uma olhada aqui, se tem mais alguma coisa. Não, é só isso, né? Fluminense acertou nesta segunda-feira, então foi hoje mesmo, né? Por isso que o empresário dele estava lá. A renovação de contrato do atacante Kevin Serna. O jogador colombiano, que tinha vínculo até o fim de 27, assinou no CT. Carlos Castilho, um novo contrato válido até dezembro de 28. E, gente, eu já posso adiantar para vocês, ó, só de olhar isso aqui, é normal que o nosso querido Kevin Serna tenha um aumento legal de salário, tá? Até para valorizar o jogador, porque sempre quando tem uma renovação de um jogador que está em alta, a gente tem essa compensação financeira também. Então o Fluminense deve ter aumentado bem o salário do Kevin Serna. Kevin Serna que, gente, sejamos honestos, né? Kevin Serna está absurdamente bem nesse início de temporada, é o principal atacante do Fluminense hoje, é o principal nome do ataque do Fluminense hoje, é Kevin Serna. Então, assim, merecidíssimo essa renovação de contrato, muito merecido mesmo, parabéns. Eu acho que o Fluminense fez o certo, né? Eu até brinquei com vocês, falei, gente, o Fluminense teve uma postura maravilhosa em relação ao Kevin Serna, na minha opinião, tá? Que é recusar a proposta do Boca Juniors, recusa a proposta aqui, olho para o meu ativo e falo, toma a renovação e toma um salário maior aí, porque realmente você está bem. Então acho que agora fica todo mundo bem, até o empresário do Kevin Serna vai ficar mais tranquilo, o Kevin Serna fica mais tranquilo, o Fluminense fica mais tranquilo sabendo que vai ter Kevin Serna aí no Flu, independente do momento do jogador, né, que a gente sabe que o Kevin Serna ele oscila também, ao mesmo tempo que parece o Cristiano Ronaldo no auge, ele também dá uma caída ali tecnicamente, mas a gente sabe que ele também pode ser muito bom vindo do banco, né? Mostrando muita força, conseguindo finalizar muito bem, melhorando essa questão de tomada de decisão também, né? Então é isso, cara. É isso que eu quero falar com vocês. A gente tem esse anúncio oficial agora. Agora é oficial, Kevin Serna renovou o seu contrato. Tamo junto, Serna. E ele já tinha, a gente já ia trazer, né, aquele que vazou, né? Já tava lá no bid o novo contrato dele. Então era questão de tempo do Fluminense, de fato, anunciar oficialmente essa renovação. Tem mais aqui, ó. No próprio Instagram, né, no Twitter, né? Olha lá. O Fluminense já postou no Twitter aí, ó. Deseja compartilhar uma vitória do Flu, não sei o quê. E a gente tem aí a renovação de contrato. Parabéns aí, Serna. Eu acho que é isso aí mesmo. Não me incomoda, não. Mas a informação de hoje, eu acho, é essa daqui que a gente vai trazer para vocês agora. Me deu uma leve empolgada, porque vocês sabem o quanto que eu gosto desse jogador aqui, né? Everton Cebolinha. A informação é do querido Paulo Brito, né? Paulo Brito, um abraço para você, meu querido. E Paulo Brito trouxe que o staff do Cebolinha procurou representantes do Fluminense ontem no Maracanã, tá? Cebolinha marcou um gol, né, contra o Fluminense ontem, na vitória do Flusão. E vai dizer que
Fontes ligadas ao staff do jogador garantem que o diálogo girou em torno da possibilidade de uma reviravolta nas condições de renovação com o Flamengo. Nesse contexto, o tricolor seria a principal alternativa, tendo em vista que o atleta não deseja sair do Rio de Janeiro. Mais uma daquelas histórias do jogador que não quer deixar o Rio, né, e pode pintar do rival para cá. É claro que quando se envolve Flamengo, eu acho muito difícil de acontecer, como eu também disse que achava difícil acontecer do Botafogo, mas lá do Botafogo tinha um desejo muito claro de liberar o Savarino. Já no caso do Flamengo, eu não sei se tem esse desejo claro, pelo que eu ouvi recentemente, o Flamengo até queria renovar o contrato do Everton Cebolinha a pedido do Felipe Luiz, foi isso que eu ouvi. Então, assim, eu acho que são casos diferentes. Savarino e Everton Cebolinha são casos totalmente diferentes. Mas essa questão aqui chamou muito a minha atenção logo após o clássico ter ali esse encontro dos dirigentes, né? E pensando nessa possível reviravolta aí. Será que vai acontecer? Meus amigos, se o Fluminense fecha com Everton Cebolinha da vida, e eu sabendo que eu tenho o Filé, que é um cara que costuma realmente dar jeito nos jogadores, eu acho que seria um Fluminense muito forte, cara. Seria um Fluminense muito forte. Aonde o Zubeldia botar isso tudo pra jogar, eu sinceramente não faço ideia. Mas a gente tá falando de Savarino, que joga tanto aberto quanto no meio. A gente tá falando de Everton Cebolinha, que joga pelas duas pontas. A gente tá falando do Kevin Serna, que começou o ano voando, né? E a gente ainda tá falando de possibilidade de volta de áreas no futuro, no meio do ano. Então, assim, cara, é uma loucura, né? Se o Fluminense conseguir a contratação do Everton Cebolinha, é selo ouro, seria um grande absurdo, porque é um jogador que desequilibra. Você viu ontem mesmo, né? E o jogo não foi ontem, né? O jogo foi ontem, diretor? Meu Deus, eu tô totalmente perdido, gente, me perdoa. O jogo foi ontem, eu tô maluco. O jogo foi ontem e a gente teve um Everton Cebolinha, quando entra, mostrar muito mais perigo que o Samuel Lino. Que o povo fala do Samuel Lino. Olha o Samuel Lino. Levaram até pra seleção, gente, que coisa de maluca é essa? E o Everton Cebolinha, quando entrou, meu amigo, aqui, a gente, ó. Soa porque é um cara que puxa para o lado, dribla bem, tem velocidade. É outro nível de jogador. É um jogador muito grande, muita qualidade. Se o Fluminense conseguir essa reviravolta, tá maluco. Aí eu vou te falar, hein? Se fechar com centroavante brabo, eu cravo aqui, seremos campeões da Libertadores. Vou te falar, não tem como. Porque para pensar, o time a ser batido, segundo a galera aí, é o Flamengo. E o Flamengo a gente resolve muito fácil. Então, sinceramente, seria muito bom, né? Everton Cebolinha. Agora, eu tenho um medo em relação a essa notícia aqui também. Por quê? O Paulo Brito faz um trabalho incrível, tá? E aqui eu não tô falando do Paulo. Aqui eu estou falando do que pode estar acontecendo na estratégia. Vamos supor, ainda não saiu a renovação de contrato com o Flamengo. Será que os dirigentes, de certa forma, podem querer usar o Fluminense para tentar avançar a negociação ou fazer com que o Flamengo aceite algumas condições que o Everton Cebolinha e os dirigentes e o staff do Everton, né, queira botar ali para o Flamengo? Aí, se não renovar, a gente vai pro Fluminense, entendeu? Então, assim, eu fico com o pé no chão, mas a gente sabe do interesse. E por que eu trouxe essa informação aqui do Paulo? Porque o Paulo foi a primeira pessoa a falar do interesse do Fluminense com o Everton Ribeiro, tá, pessoal? Everton Ribeiro não, Everton Cebolinha. É muito Everton, tá? Então é isso, meus amigos. Comente aí se você tá torcendo para que realmente aconteça essa reviravolta. Eu falo para vocês que eu tô torcendo muito. Estou torcendo demais, porque é um jogador que desequilibra o Everton Cebolinha. E o Fluminense vai ter muita coisa. Vai ter banco, vai ter um ataque bom. Seria interessante. Para quem riu com a gente de Canóbio, né? Aí o Serna, a gente achava que o ataque do Fluminense não era muito bom. Pô, o Savarino chegou. Você tem o Everton Cebolinha, contrata um centroavante. A gente tá falando de outro nível de ataque muito superior ao ano passado. Mas é isso. Agradecer a você que chega até aqui no fim do vídeo, que é muito importante pro canal Hora do Flu. Muito obrigado, tá? Você é especial pra caramba. E tamo junto. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like e ative o sininho tricolor, porque a qualquer momento também a gente pode surgir com lives. Lives ainda não tem tempo. Live a gente tá fazendo mais pós-jogo, mas do nada a gente pode fazer uma live pra comentar as informações. Então,
Fique ligado também nas nossas redes sociais, tá? Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem bem. E é isso aí. Vamos pra cima, Fluminense. Tá maluco? Contrata todo mundo. Vambora. Essa Libertadores é nossa. Tá doido. Valeu, gente.